E se eu te contasse que existe um único ensinamento bíblico capaz de mudar completamente a sua vida financeira, você acreditaria? À primeira vista, pode soar como exagero, mas a verdade é que esse princípio já foi colocado em prática por algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história, incluindo nomes que nem sequer se identificavam com alguma religião. Por séculos, essa regra permaneceu oculta, escondida diante de todos nós, negligenciada pela maioria, mas silenciosamente usada por magnatas, empresários e grandes investidores que compreenderam o poder que ela carrega. Movido pela curiosidade, decidi colocar essa regra à prova durante 30 dias consecutivos. E o que aconteceu nesse período ultrapassou qualquer explicação lógica. Não foi coincidência, não foi sorte e muito menos um golpe de acaso. Foi o resultado direto da soma entre ação intencional, fé prática e um reposicionamento mental que abriu espaço para que a prosperidade fluísse de maneira natural. É impressionante pensar que esse princípio já estava registrado na Bíblia, muito antes de livros modernos sobre riqueza, ou até mesmo da popularização da chamada Lei da Atração. No entanto, poucas pessoas ousaram testá-lo de forma disciplinada. E aqui surge a grande questão: se é tão poderoso, por que não se fala sobre isso abertamente? Essa experiência não apenas redefiniu minha relação com o dinheiro, mas também mudou a forma como eu enxergo a vida, o trabalho e o próprio conceito de abundância. O mais impactante é que esse princípio pode ser colocado em prática por qualquer pessoa, independentemente da sua situação atual. Não importa se você está começando do zero ou se já alcançou certo nível de estabilidade. Os efeitos se manifestam. Agora, imagine o que aconteceria se você aplicasse esse princípio de maneira fiel, sem desculpas, sem desvios, durante um único mês. Foi isso que eu fiz e o resultado ultrapassou o aspecto financeiro. O que se revelou foi uma verdadeira transformação de mentalidade, uma abertura para novas conexões, oportunidades inesperadas e até mudanças na forma como eu lidava com desafios diários. Enquanto a lei da atração ensina que nossos pensamentos moldam a realidade, a Bíblia nos apresenta um caminho ainda mais profundo: alinhar crença, emoção e ação. E foi exatamente isso que se mostrou o verdadeiro código da abundância. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras vivem aprisionadas em ciclos de escassez, este princípio bíblico pode trazer a resposta que faltava. O que presenciei nesses 30 dias desafia qualquer explicação convencional sobre finanças e prosperidade. Mas, antes de revelar qual é essa regra, é essencial compreender por que a Bíblia a apresenta com tanta firmeza. Em um mundo onde tantos se endividam e lutam apenas para sobreviver, esse princípio surge como uma chave para destravar uma vida de mais liberdade, equilíbrio e clareza financeira. Voltando ao ponto principal, a Bíblia, um dos livros mais antigos da humanidade que traz ensinamentos sobre prosperidade que continuam atuais até hoje. O que quase ninguém percebe é que ali está um código simples, mas extremamente eficaz, que atravessou gerações. Reis, comerciantes e até bilionários modernos seguiram essa regra, não por obrigação espiritual, mas porque funciona. O mais curioso é que ela não se resume a rezas ou pedidos ao divino. Trata-se de uma ação prática, concreta, que abre portas para novas oportunidades. E justamente a simplicidade desse princípio é o que o torna tão poderoso. Ele não exige grandes quantias de dinheiro nem conhecimentos complexos de economia. Exige apenas comprometimento em vivê-lo de forma consistente. Foi essa prática que me mostrou como a lei da atração, quando associada a um princípio bíblico tão direto, se torna infinitamente mais poderosa. Rockefeller, considerado um dos homens mais ricos da história, aplicava esse princípio sem hesitar. E, curiosamente, até grandes nomes do mercado financeiro contemporâneo seguem esse mesmo caminho. Não é coincidência que eles tenham prosperado. Mas a maioria prefere ignorar ou subestimar essa regra. Por isso, a pergunta que fica é: o que exatamente esse princípio ensina? Como aplicá-lo na vida real, no seu dia a dia, de forma prática e sem complicações?
A verdade é que, ao longo da Bíblia, há inúmeras referências sobre a união entre fé e ação, e este princípio específico parece ser a peça que completa o quebra-cabeça da abundância. Ter esse conhecimento é inspirador, mas a verdadeira mudança só acontece quando você coloca em prática. A lei da atração já nos lembra que é preciso alinhar pensamentos, sentimentos e atitudes ao que queremos atrair. Mas esse princípio bíblico vai além. Ele traz clareza sobre a parte mais esquecida de todo esse processo à ação. E foi justamente aí que o verdadeiro segredo se revelou. A Bíblia, com toda a sua sabedoria que atravessa milênios, traz um princípio simples e direto para quem deseja prosperar. Decidir colocar esse ensinamento em prática não foi apenas uma tentativa de melhorar a vida financeira, mas também uma maneira de comprovar se a união entre fé, mentalidade e ação realmente seria tão poderosa quanto muitos afirmam. O desafio era claro: aplicar essa regra bíblica sem questionar, sem buscar atalhos e sem desviar do caminho. Se desse resultado, teria uma resposta concreta. Se não funcionasse, pelo menos a dúvida estaria resolvida. Mas o que aconteceu nos primeiros dias foi surpreendente. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, começaram a surgir. No entanto, o impacto delas se revelou gigantesco. Para compreender de verdade essa transformação, é preciso revisitar o que a própria Bíblia ensina sobre prosperidade. Muitas pessoas ainda carregam a crença equivocada de que a Bíblia condena a riqueza, como se o dinheiro fosse algo impuro ou incompatível com a espiritualidade. Mas uma análise atenta mostra exatamente o contrário. Prosperidade é citada como uma bênção destinada àqueles que agem com sabedoria. Grandes personagens bíblicos como Abraão, Salomão e Jó foram homens de riqueza abundante. Isso não aconteceu por acaso. Eles aplicavam princípios sólidos, alinhados a leis espirituais que favoreciam a prosperidade. O texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, claro: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A mensagem é direta. O problema não está no dinheiro, mas na forma como nos relacionamos com ele. O apego exagerado, o medo da escassez e a ganância desenfreada são as verdadeiras barreiras que bloqueiam o fluxo da abundância. Para quem entende isso, o dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento de crescimento, liberdade e realização. E aqui está o ponto-chave: a mentalidade. Enquanto muitos enxergam o dinheiro como algo difícil de conquistar, a Bíblia ensina que ele é consequência da prática correta de princípios como generosidade, disciplina e inteligência em suas escolhas. Dar, investir, compartilhar e agir com sabedoria formam o ciclo da prosperidade. Mas, entre todos os ensinamentos, existe um princípio específico que se destaca como um divisor de águas: o ato de dar. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, encontramos uma verdade incontestável. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse versículo não apenas ensina, mas confirma a lógica espiritual de que a abundância deve circular, assim como o sangue circula pelas veias do seu corpo. Quanto mais você compartilha, mais espaço cria para receber. A generosidade, portanto, não é um sacrifício, é um investimento espiritual. Esse princípio pode ser vivido de várias formas: devolver uma parte daquilo que você ganha, ajudar causas sociais, compartilhar tempo, transmitir conhecimento, apoiar oportunidades. O que importa não é o quanto, mas a intenção genuína por trás do ato. Curiosamente, essa prática encontra paralelos no mundo financeiro moderno. Hoje chamamos de filantropia estratégica ou de investimento social. Bilionários como Warren Buffett e Bill Gates destinam parte significativa de suas fortunas para causas coletivas, e ao contrário do que muitos pensam, isso não os empobrece. Pelo contrário, amplia sua capacidade de gerar riqueza e fortalece seus negócios. O dinheiro precisa de movimento. Quando ele circula, cria oportunidades abracamiás.
constrói pontes. Já quando é retido por medo, gera estagnação e bloqueia o fluxo natural da abundância. Ao aplicar esse princípio durante 30 dias, percebi na prática o quanto ele é transformador. Mas não foi um processo fácil. Nos primeiros dias, vieram dúvidas, resistências internas e até a tentação de desistir. Foi necessário reprogramar a mente, romper crenças antigas e confiar que o ato de dar não significava perder, mas plantar sementes para colher multiplicado. E a história confirma isso. John Rockefeller, que se tornou o primeiro bilionário do mundo, praticava a doação desde a infância. Mesmo quando ganhava apenas alguns centavos, separava uma parte para contribuir. Ele mesmo afirmou que sua fortuna não era fruto apenas de negócios bem feitos, mas de sua fidelidade a esse princípio. Outro exemplo impressionante é David Green, fundador da Hobby Lobby, uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos. Ele decidiu aplicar a generosidade bíblica em grande escala, destinando metade de seus lucros para causas sociais. O resultado? Sua empresa não apenas prosperou, mas resistiu a crises econômicas e se consolidou como um império ainda mais forte. Esses exemplos revelam que dar não é perder, é abrir espaço para que algo muito maior entre em sua vida. O que essa experiência revelou é que, quando a lei da atração se alinha a princípios bíblicos, nasce um fluxo contínuo de prosperidade, um movimento tão natural que elimina a ideia de coincidência. A própria ciência do comportamento financeiro já comprovou que pessoas generosas tendem a ter mais estabilidade ao longo da vida, justamente porque cultivar o hábito de dar cria conexões, desperta reciprocidade e abre portas que antes pareciam fechadas. Entretanto, para quem nunca experimentou essa prática, o primeiro passo pode parecer desafiador. Curiosamente, o maior obstáculo não foi o ato de dar em si, mas vencer a batalha mental contra o medo de perder. É aquele diálogo interno que insiste em perguntar: e se eu precisar desse dinheiro depois? E se isso não funcionar? Essa resistência inicial mostrou o quanto nossa mente foi treinada por anos para acreditar que segurar é sinônimo de segurança, quando na verdade é exatamente o contrário. Qualquer mudança significativa na vida traz desconforto. E aqui não foi diferente. Nos primeiros dias, cada ato de generosidade parecia um salto no escuro. Era preciso oferecer sem esperar nada em troca, confiar que soltar era um passo rumo ao crescimento. E foi justamente nesse ponto que aconteceu a primeira grande virada. Percebi que essa prática não se resumia ao dinheiro. Ela incluía tempo, atenção, conhecimento, apoio emocional, conselhos valiosos. Até um simples gesto de ajudar um amigo em dificuldade se tornou parte do processo. E quanto mais se dava, mais a vida respondia com retorno em dobro. Novas oportunidades surgiram de forma inesperada. Conexões improváveis se materializaram e até pequenos ganhos financeiros apareceram de onde menos se imaginava. Era como se cada ato de generosidade estivesse destravando uma nova porta. Mas essa transição não foi imediata. O cérebro, acostumado ao padrão de escassez, insistia em buscar justificativas para voltar atrás. Talvez seja melhor guardar. Quem sabe amanhã eu precise. A verdadeira transformação começou quando percebi que o problema não estava na regra bíblica, mas na forma como eu enxergava riqueza. A maioria cresce ouvindo frases como "dinheiro não dá em árvore", "é difícil ganhar a vida" ou "é preciso guardar cada centavo para sobreviver". Essa mentalidade gera medo, escassez e apego. A Bíblia e a lei da atração, no entanto, ensinam o oposto. Confiar no fluxo, acreditar que quanto mais você solta,
mais espaço cria para receber. No início, doar parecia perda. Mas, com o tempo, ficou claro que cada ato de entrega era, na verdade, um gatilho para o crescimento. Um exemplo prático: um gesto simples de generosidade resultou em um convite inesperado para um projeto extremamente rentável, algo que jamais teria acontecido sem aquela mudança de postura. A mente começou a associar o ato de liberar ao crescimento, e não mais à falta. Era como se um novo circuito tivesse sido ativado, permitindo que a abundância circulasse livremente. A grande revelação foi compreender que o dinheiro é energia em movimento. Quando tentamos retê-lo por medo, bloqueamos seu fluxo. Mas, quando o liberamos com intenção, criamos espaço para que volte multiplicado. Essa virada de mentalidade não só transformou minha relação com as finanças, mas também elevou meu senso de valor pessoal. Os sinais começaram a se multiplicar. Pequenas coincidências que antes passariam despercebidas começaram a se repetir com frequência, indicando que algo maior estava em curso. E aqui mora uma das maiores lições. Muitas pessoas subestimam o poder da repetição. Querem resultados imediatos, mas não percebem que a transformação verdadeira nasce da consistência. Seguir esse princípio bíblico durante 30 dias exigiu disciplina, principalmente nos momentos em que a lógica gritava para desistir. Mas a riqueza não se manifesta para quem tenta uma vez e para. Ela se manifesta para aqueles que transformam o ato em estilo de vida. Assim como pensamentos constantes moldam a realidade, ações constantes criam padrões de prosperidade. Foi nesse ponto que entendi que disciplina não é sinônimo de esforço exaustivo, mas de comprometimento. No começo, dar era uma escolha consciente, um ato que exigia decisão. Mas conforme os dias avançavam, a prática se tornou natural, automática, parte da rotina. E justamente quando essa prática deixou de ser um esforço e passou a ser um hábito, as mudanças começaram a se acelerar. As oportunidades não apenas apareciam, elas se multiplicavam. Ganhos inesperados, novas conexões, convites profissionais e até negócios que antes pareciam distantes começaram a se aproximar. Era a prova de que quando existe consistência, o universo responde. Quem deseja realmente prosperar precisa compreender uma verdade essencial. Disciplina e riqueza caminham lado a lado. Nenhuma grande fortuna surgiu de um simples golpe de sorte, mas sim da persistência diária. Da mesma forma, não é suficiente cultivar pensamentos positivos uma vez ou outra. É preciso treinar a mente constantemente, assim como um atleta molda seu corpo com exercícios regulares. A abundância não nasce de atos isolados, mas de hábitos consistentes que fortalecem tanto a mentalidade quanto as ações. E o fascinante é que, à medida que essa disciplina foi se enraizando, os sinais de prosperidade começaram a se tornar cada vez mais claros. No início, as mudanças eram discretas. Um pagamento recebido antes do prazo, um presente que chegou sem aviso, ou até um desconto inesperado em uma compra importante. Esses acontecimentos, embora pequenos, eram como pistas de que algo maior estava em movimento. Nada disso parecia um milagre instantâneo, mas sim uma resposta sutil do universo à mudança de comportamento. Segundo a própria lei da atração, quando estamos alinhados com a energia da prosperidade, a vida nos envia sinais constantes de que estamos no caminho certo. E não foram apenas ganhos financeiros que começaram a surgir. Oportunidades também apareceram. Um contato antigo que reapareceu com uma proposta de negócio. Um investimento que parecia esquecido e de repente começou a render mais do que o previsto. Até mesmo encontros aparentemente casuais que se transformaram em conexões estratégicas. O curioso é que muitas dessas chances já existiam antes, mas passavam despercebidas porque a mente estava aprisionada na escassez. Com a mudança de mentalidade, cada detalhe ganhou novo significado, transformando o que antes era apenas coincidência, em evidências claras de que a regra bíblica estava funcionando. A abundância sempre esteve disponível, mas só pode ser percebida por quem ajusta a própria visão.
E o impacto foi além do dinheiro. A vida, como um todo, começou a fluir com mais leveza. Tarefas que antes pareciam complicadas se resolviam com facilidade. A confiança cresceu e a ansiedade foi diminuindo. Esse é um ponto fundamental, porque tanto a Bíblia quanto os princípios da manifestação ensinam que quem confia e age de acordo com a fé recebe em dobro. Essa confiança interior se tornou o alicerce da transformação. O mais profundo de tudo foi compreender que nenhuma mudança verdadeira acontece sem fé. No início, essa prática parecia apenas um experimento, um teste para verificar se realmente funcionava. Mas, conforme os dias passavam, ficou evidente que era muito mais do que isso. Era um exercício de confiança. As Escrituras falam repetidamente sobre a importância da fé, e a lei da atração reforça essa ideia ao mostrar que acreditar antes de ver é o que realmente cria a realidade. Foi necessário confiar mesmo nos dias em que a lógica gritava o contrário. Houve momentos em que parecia que nada estava acontecendo, que tudo não passava de coincidência. Porém, quem entende como a mente funciona sabe que os maiores resultados não aparecem de imediato. Eles são construídos a partir de pequenos sinais, como um agricultor que planta uma semente e espera pacientemente até que ela floresça. Prosperidade é um processo, não um evento. A virada de chave aconteceu quando a fé se tornou mais forte do que a dúvida. Quando as ações começaram a ser guiadas pela confiança e não mais pelo medo, a relação com o dinheiro mudou completamente. Ele deixou de ser visto como um problema e passou a ser reconhecido como uma ferramenta. O medo da escassez deu lugar a uma confiança inabalável. E foi exatamente nesse ponto que os resultados mais surpreendentes começaram a surgir. Mas, claro, havia uma pergunta que não podia ser evitada. Afinal, quanto dinheiro realmente foi gerado durante esses 30 dias? O resultado superou todas as expectativas. Não apenas houve um aumento expressivo na renda, como também surgiram novas fontes de receita que antes nem estavam no horizonte. Um projeto antigo que parecia engavetado para sempre, finalmente saiu do papel. Um cliente inesperado apareceu com uma proposta valiosa. E até mesmo um investimento começou a render acima da média. No entanto, o aspecto mais impressionante não foi o valor em si, mas a facilidade com que o dinheiro começou a circular. A sensação de precisar lutar para conquistar cada centavo desapareceu. No lugar disso, veio uma fluidez natural, quase como se a vida tivesse destravado um novo nível de prosperidade. E isso faz todo o sentido. Tanto a Bíblia quanto a lei da atração ensinam o mesmo princípio. A abundância sempre esteve presente, mas só flui para aqueles que estão prontos para recebê-la. O dinheiro não é o ponto central, mas sim o reflexo de uma mentalidade alinhada. Muitos acreditam que prosperidade é apenas ter mais saldo no banco. Mas esse experimento revelou algo maior. A verdadeira riqueza é, antes de tudo, um estado mental. Quando a mente está programada para a abundância, o dinheiro se torna apenas consequência natural. Essa lição foi tão poderosa que a questão deixou de ser quanto se ganhou e passou a ser o que isso nos ensina sobre riqueza, propósito e espiritualidade. Ao longo desses 30 dias, ficou evidente que prosperidade não é só sobre finanças, mas sobre uma nova forma de viver. As Escrituras e a lei da atração ensinam que aquilo que acreditamos se manifesta em nossa vida. Seguir esse princípio não apenas gerou ganhos concretos, mas transformou completamente a forma de enxergar o dinheiro, as oportunidades e até o próprio valor pessoal. A maior descoberta foi perceber que a escassez é apenas uma ilusão. A abundância sempre esteve acessível, esperando para ser reconhecida. Outro ensinamento essencial foi entender que compartilhar não gera perda, mas expansão. Quando deixamos de segurar por medo e passamos a liberar com confiança, criamos espaço para que o novo chegue. Não é coincidência que as pessoas mais prósperas do planeta sejam também as mais generosas. Elas compreenderam que prosperidade não é algo que se acumula, mas algo que se compartilha. Por isso, essa experiência foi muito mais do que um experimento financeiro. Foi uma transformação completa.
a prova de que riqueza começa na mente, se manifesta nas ações e, inevitavelmente, se reflete nos resultados. E surge então a grande pergunta: esse princípio deve ser visto apenas como um teste ou como um estilo de vida permanente? A resposta ficou clara. Depois de 30 dias aplicando essa regra bíblica, ficou evidente que não se trata de uma prática passageira, mas de um princípio para toda a vida. A prosperidade não é um acaso, nem fruto de sorte. Ela é atraída por quem se conecta com princípios espirituais e universais que regem a vida. A Bíblia já revelava essas verdades há séculos, e a lei da atração apenas confirma e amplia esse conhecimento. O dinheiro, as oportunidades e as conexões que surgiram nesse período não foram coincidências. Foram respostas diretas a uma nova postura mental e a um padrão diferente de comportamento. Se apenas 30 dias foram suficientes para transformar a realidade financeira, imagine o impacto de uma vida inteira vivida sob esse princípio. A verdade que poucos compreendem é que riqueza não nasce de lampejos de genialidade ou de uma ideia isolada. Ela é construída com hábitos, disciplina e consistência. Os bilionários que vemos prosperando não chegaram lá por sorte, mas porque seguem padrões sólidos e constantes que fortalecem o fluxo da abundância. Essa regra bíblica testada aqui é um desses padrões. Ela funciona como um acelerador da lei da atração e, ao mesmo tempo, reprograma completamente a forma como lidamos com o dinheiro, eliminando crenças limitantes e o medo da escassez. Agora, a decisão está diante de você. Alguns vão ouvir tudo isso e pensar: interessante, mas talvez não seja para mim. Outros vão ter coragem de aplicar e comprovar com os próprios olhos o que acontece quando fé e ação caminham juntas. A única certeza é que quem testa, persiste e acredita colhe resultados. E talvez a parte mais transformadora seja perceber que qualquer pessoa pode aplicar esse princípio. Não é privilégio de poucos, é acessível a todos. O primeiro passo pode ser simples: separar uma pequena parte da sua renda e colocá-la em movimento com intenção. Pode ser uma doação, um gesto de ajuda, investir no crescimento de alguém ou até compartilhar conhecimento sem esperar nada em troca. O mais importante não é o valor, mas o hábito. O segundo passo é ajustar sua mentalidade. Parar de enxergar o dinheiro como algo limitado e começar a vê-lo como energia em fluxo. Tanto a Bíblia quanto a lei da atração ensinam que aquilo que você entrega com fé retorna multiplicado. Quando você confia nesse processo, cria uma conexão direta com a abundância. E o terceiro passo é estar atento aos sinais. Pequenos convites, oportunidades inesperadas, pessoas que voltam a aparecer, ideias que surgem do nada. Nada disso é por acaso, são respostas concretas a uma mudança de postura. Mas existe apenas uma forma de realmente saber se isso funciona: experimentar. Reserve 30 dias da sua vida para aplicar essa regra. Registre o que acontece, observe os detalhes e veja com os seus próprios olhos os resultados. Porque, no fim das contas, a diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado está na ação. Então, eu te pergunto: como você imagina sua vida daqui a um mês se começar hoje a viver alinhado com esse princípio? Imagine olhar para trás e perceber que o dinheiro deixou de ser um problema, que as oportunidades começaram a te encontrar e que sua mentalidade finalmente se ajustou para atrair prosperidade. Tudo isso pode acontecer, mas depende da sua decisão agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Clique em curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui eu compartilho ensinamentos poderosos que podem transformar sua vida financeira e espiritual. E eu quero muito ouvir a sua voz. Deixe aqui nos comentários se você vai topar esse desafio dos 30 dias e qual o primeiro passo que pretende dar. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão começando essa mesma caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque conhecimento só transforma quando é colocado em prática. Agora é a sua vez.
Dê o primeiro passo, aplique a regra e abra espaço para que a abundância flua na sua vida. O universo responde a quem age.